e a vítima passou por atendimento médico. O consumo das famílias deve movimentar cerca de 5 trilhões de reais ao longo deste ano no Brasil, 5,6 trilhões, o que representa um aumento real de apenas 0,92% em relação a 2021, a uma taxa positiva de 0,42% do PIB. Essa estimativa é de um estudo do IPC-MAPS 2022. O IPC-MAPS é especializado há quase 30 anos no cálculo de índices de potencial de consumo nacional, com base em dados oficiais, e sobre isso a gente conversa agora com o Marcos Pazini, que é responsável pelo IPC-MAPS. Muito boa tarde, Marcos. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Primeiramente, então, o que explica esse crescimento inferior a 1% no comparativo desse ano com o ano passado? O que leva a essa situação, um percentual até modesto? Olha, a gente esperava que depois da pandemia tivesse uma retomada do crescimento, e isso aconteceu no ano passado, e a gente começasse a ter uns crescimentos anuais mais sustentados, né? Crescimentos mais altos do que a gente estava tendo até 2019, mas infelizmente a gente recuperou parte das perdas da pandemia em 2021 e voltamos ao mesmo cenário anterior, ou seja, crescimento do PIB e da economia de consumo da ordem de 0,8%, 1%, 1,1%. Isso mostra que efetivamente não é só um problema econômico, é um problema que envolve outras questões aí, inclusive políticas, para que o Brasil possa ter um crescimento à altura do que pode ser alcançado aí com o poder de compra da população. A gente está passando por um momento difícil agora, né? Inflação alta, combustíveis em alta, preço de alimento, e aí isso acaba complicando esse cenário de consumo como um todo, porque o consumo depende da renda, a renda depende do emprego e o desemprego está no nível muito exacerbado. Tá tudo atrelado, né? A gente ainda tem essas indefinições, né? A gente tem eleição esse ano, tem essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, que ninguém sabe, nem mesmo os envolvidos sabem quando ela deve terminar. Enfim, a própria pandemia, que a gente está passando por um momento de novo crescimento de casos, a gente não sabe a que ponto isso vai chegar também. Isso tudo acaba interferindo, né? Sim, interfere muito, porque hoje o mundo é globalizado, né? O que acontece aqui acaba tendo reflexo em lugares que você nem imagina. E está tudo muito atrelado, esses aumentos de combustíveis, a gente tem inclusive na cesta de consumo da população, né, pela primeira vez, agora em 2022, a gente observa que as despesas com veículo próprio ultrapassaram as despesas com alimentação, e isso também é um fenômeno que dá para explicar de forma muito rápida, muito simples, porque com o desemprego, o que acontece? A população brasileira vai achar um jeito de se virar, e aí hoje, o que está tendo uma demanda muito forte são os serviços de delivery, né? E também de táxi por aplicativo. São dois serviços que têm uma demanda muito grande. Então, o que acontece? A população desempregada que quer melhorar a renda, compra seu primeiro veículo, seja um carro ou uma moto, isso exige manutenção, exige combustível no preço que está, gera isso que a gente está vendo agora, de as despesas com o veículo ultrapassarem as despesas com alimentação. E falando agora, Marcos, aqui sobre a situação da região de Campinas, né? Esse levantamento de vocês demonstra que, sobre os mercados potenciais, o desempenho dos 50 maiores municípios brasileiros equivale a 39,5% de tudo que é consumido no país, e os 12 mercados principais pela ordem são São Paulo, cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia, Manaus, Campinas e Recife. Então, nesse top 12, a única não capital é Campinas. Então, isso demonstra a importância da cidade na economia, não só aqui da região, como do país como um todo, né? E do ano passado para cá, o mercado consumidor de Campinas teve um crescimento significativo. O ano passado, a população de Campinas foi responsável por 37 bilhões de reais em termos de consumo, uma participação de 0,73% do consumo brasileiro. Esse ano aqui, essa estimativa é que o consumo atinja 49,7 bilhões, você vê que é um volume significativo de aumento, né, de 37 bilhões para 49,7, e a participação sobe de 0,73% para 0,88%. Isso fez com que Campinas tivesse novamente uma situação de destaque aí no cenário
do consumo brasileiro, sendo o primeiro município não capital dentro do ranking aí das cidades. Ficando inclusive à frente da maioria das outras capitais, né? Já que a gente tem aí 27 estados, né? Mais o Distrito Federal, então Campinas está atrás apenas de 10 capitais no caso, porque fica na frente de Recife também, aqui segundo esse top 12, de acordo com a pesquisa. E sobre aqui o município de Campinas, aqui a gente destaca o potencial de consumo da classe B, né, que supera o das classes C, D e E somadas e dobra da classe A, sendo que 30% da população de Campinas é da classe B e 49% da classe C. Por que a classe B se destaca tanto aqui na cidade nessa questão do consumo, até superando outras classes somadas C, D e E e dobrando a classe A? É uma característica vamos dizer assim, do emprego da cidade, né? Você tem um parque empresarial muito forte em Campinas, e aí você tem uma população que exerce uma atividade remunerada, não no nível mais, vamos dizer assim, mais de chão de fábrica, mas num nível mais, com uma formação melhor. Isso permite um rendimento mais alto e faz com que a população de classe B efetivamente tenha uma participação mais forte. É característica de cidade que tem uma condição de desenvolvimento mais acentuada do que a maioria dos municípios brasileiros. É aí que eu ia chegar também. Então, como que é o panorama em geral no país? Qual classe se destaca mais nesse sentido do consumo? Aqui a gente tem a classe B se destacando em Campinas, então isso foge da regra nacional, né? Não, na verdade, no Brasil todo, perto de 2 bilhões de reais é a classe B, entendeu? Mas não numa participação tão forte. Você tem a classe C1 e a classe C2, a classe C em geral, com quase 1,9 bilhão. Entendeu? Então, essa diferença da classe B para a classe C que não é tão forte como a que você observa em Campinas. Então, você tem a classe B de muitos anos para cá, ela veio crescendo. Isso já na década passada, quando começou a distribuição do dinheiro pelo governo federal dos programas sociais, você teve uma melhoria de renda das classes mais baixas. E essa melhoria de renda das classes mais baixas no Brasil, estou te falando de Brasil, levou a que as empresas procurassem esses mercados onde tinham essas classes emergentes para oferecer seus produtos, abriram filiais, abriram lojas, enfim, geraram empregos nesses mercados. E isso propiciou uma melhoria de rendas, tirando essa população da base da pirâmide e passando ela mais para o centro da pirâmide. Então a classe C, lá pelos idos de 2006, 2007, 2008, ela teve um boom e chamou muito a atenção aí do mercado, que não enxergava essa classe como um mercado potencial, enxergava somente a classe A e B, e passou a oferecer produtos voltados para essa nova classe C, a classe emergente. De lá para cá, parte dessa população melhorou ainda mais, migrou de emprego, melhorou de salário e migrou para essa classe B. Então a classe B, já de uns anos para cá, ela é a responsável pela maior parcela do consumo brasileiro, apesar de não representar a maior parcela dos domicílios. Ela representa apenas 20% e é responsável por 40% de tudo que é consumido no Brasil, agora em 2022. Só para deixar claro, assim, como que está essa divisão de classes? Tem critérios de renda, né? O senhor tem de cabeça assim, qual que é o limite mínimo para a classe A, B e C, só para a gente entender um pouco melhor? Nós, na verdade, nós trabalhamos com um padrão, que é o padrão da ABEP. O padrão da ABEP, ele diz o quê? Você classifica um domicílio segundo os itens de posse que você tem nesse domicílio. Aí é feita uma série de perguntas para esses entrevistados. Se ele tem geladeira, se ele tem empregada, como que é o nível de escolaridade do chefe do domicílio, enfim. Tem uma série de perguntas, essas perguntas somam uma pontuação, e essa pontuação vai dizer se esse domicílio é classe A, B, C, D ou E. Em contrapartida, existe um trabalho posterior dessa classificação de mensuração do rendimento médio domiciliar dessas classes, que é o que muitas vezes os clientes acabam usando, mas não é o 100% correto, porque o correto é você trabalhar pelo critério de pontos. Então, a renda domiciliar de cada classe está definida da seguinte forma: a renda média da classe A é na faixa de R$ 22.750. Da classe B1, R$ 10.800. Da B2, R$ 5.700. Da classe C1, R$ 3.200, R$ 3.200. Classe C2, R$ 1.900. E da classe D, R$ 862. Aí, muita gente pode ouvir agora, a gente conversando, e falar assim, imagina, R$ 22.800, R$ 700,
classe A, então eu sou classe A, né, coisas do tipo, mas na verdade o critério tal qual ele foi construído, ele serve para classificar os grandes grupos da população. Os muito pobres, os muito ricos, os que saem do padrão normal de classificação, não devem ser classificados dessa forma. Tem que ter um critério específico para você trabalhar. Entendeu? Esses são os clusters normais de classificação aí da população. Só para deixar claro, então, renda familiar, não per capita. Não, é familiar. Toda a questão do critério, inclusive é outro erro que se comete muito, a pessoa falar, não, eu sou classe A, eu sou classe B, não. O domicílio onde você reside tem características de classe A, classe B. É tudo em relação ao domicílio, nada em relação à pessoa. Certo. E falando agora sobre as categorias, né, de potencial de consumo, aqui mais se destaca aqui, disparado, né, aqui em Campinas, é a categoria de habitação. Isso é o habitual mesmo, foi observado nos outros anos. São 13 bilhões, é isso, né? 13 bilhões 433 milhões de reais vai ser gasto pela população de Campinas em 2022 para itens de habitação. E eu te digo que aqui que o maior peso é a despesa com o aluguel, tá? Que envolve o maior peso aqui é o aluguel. Depois você tem as outras despesas da habitação, por exemplo, pagamento de energia elétrica, água, esgoto, IPTU, TV por assinatura, telefone fixo, internet, tudo que diz respeito à sua moradia está envolvido aqui nesse montante, inclusive o aluguel, que é o maior peso. E em seguida vem veículo próprio, a gente vê um momento complicado até da indústria automotiva, né? Por conta de problemas até na produção por falta de microcomponentes, de chips, o que acabou até encarecendo, fazendo um movimento incomum, que é a valorização dos carros usados, né? A gente teve pela primeira vez em muitos anos um IPVA esse ano mais caro do que no ano anterior. O normal era sempre ser mais baixo, né? Mesmo assim, já é a segunda posição aqui em potencial de consumo na cidade de Campinas, com 5 bilhões e 400 milhões. Exatamente pela explicação que te passei antes. Pelo aumento do serviço de delivery e esse sistema de táxi por aplicativo que levou muita gente tanto a adquirir um veículo, seja um carro ou uma moto, novo, usado e diferentes, e esse veículo acabou mudando a cesta de consumo do domicílio. Por quê? Porque ele tem que abastecer esse carro, ele tem que fazer a manutenção desse carro, dessa moto, né, fazer troca de óleo, troca de pneus e assim por diante. Então, isso tudo cai no domicílio porque é o ganha-pão dele, não é uma empresa, né? Ele é uma pessoa física que está fazendo esse tipo de trabalho. E depois, então a gente tem 13 bilhões e 400 milhões com habitação, 5 bilhões e 400 milhões com um veículo próprio, e depois, um pouquinho mais lá atrás, com quase 4 bilhões, alimentação no domicílio é o terceiro principal potencial de gasto aqui, né? Que era o segundo, né? Antes de ter essa explosão de veículo próprio, ele era o segundo item, o maior peso na cesta de consumo da população, mas com o incremento dessas despesas de veículo próprio, ele acabou agora ficando na terceira posição, e diz respeito a tudo que você compra basicamente em hipermercados e supermercados, leva para sua casa para ser preparado, ou aquecido, ou preparado mesmo, né? É diferente da alimentação fora do domicílio, que está logo aí abaixo, que é tudo que você consome fora, o cafezinho, o lanche, a pizza, a saidinha de final de semana que você vai no restaurante, aí sim entra em alimentação fora do domicílio. E esses números aqui de Campinas, eles ficam dentro, a ordem fica mais ou menos igual à média nacional também? Sim, está no padrão nacional. E para finalizar, Marcos, sobre essa pesquisa no geral, o que mais lhe chamou a atenção nos últimos anos, as mudanças, o que você observou que achou uma mudança de comportamento principal da população no Brasil, que a pandemia tenha afetado, o que te chama mais atenção? Esse aumento das despesas com veículo próprio, que a gente já falou, mas um dos fatos que também chamou muito a atenção da gente, principalmente o ano passado, foi que nesse período de pandemia, pela primeira vez, nós tivemos uma diminuição da quantidade de empresas nos municípios brasileiros. A gente tem essa informação no nosso estudo de quantidade de empresas desde 1999, e desde então, mesmo em períodos que nós passamos por crise, como em 2008, o potencial de consumo chegava a cair, mas a quantidade de empresas que estavam em operação nos municípios eram maiores do que em relação ao ano passado. Em 2020, esse número caiu por conta da pandemia, nós tivemos uma queda principalmente de empresas de comércio varejista. O ano passado esse número em relação a 2020 voltou a subir, e neste ano em relação a 2021 nós tivemos uma queda na quantidade de empresas.
Isto leva à conclusão, e nós temos os números para isso, de que no Brasil todo foram fechados mais de 1 milhão de empresas entre o ano passado e esse ano. A grande maioria dessas empresas que foram fechadas foram MEIs. E aí isso também nos leva à conclusão de que há uma abertura, de certa forma, desenfreada desses microempreendedores individuais, tanto para prestar serviços para alguma empresa, de tal forma que ele não tenha carteira assinada e tenha um valor de recebimento mais alto, isso é praticado aí de forma até corriqueira, e também por empresas que exploram as vendas eletrônicas, principalmente, quando elas atingem um determinado faturamento, elas abrem um outro CNPJ e abrem um outro CNPJ até chegar no ponto que ela não vai pagar aquele excesso de impostos que levaria se a empresa tivesse um faturamento mais alto e não pudesse trabalhar como MEI. E aí, de certa forma, nesse período agora de 21 para 22, você tem um saneamento desse quadro de empresas no Brasil, fechando parte dessas empresas que, na verdade, não geravam emprego, eram simplesmente para pagar menos impostos, e esperamos que daqui para frente esse crescimento seja mais sustentado e mais concentrado nessas empresas que possam gerar empregos para diminuir o desemprego e melhorar a condição de consumo da população. Marcos Pazini, responsável pelo IPC Maps, que faz essa estimativa anual, né, do consumo das famílias, essa interessante estimativa. Muito obrigado por atender a CBN Campinas. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Boa semana. Obrigado. 2h54. Trânsito.